Bom dia! Chegamos para o nosso quarto vídeo contando o testemunho. Que Deus abençoe a todos. Uma ótima terça-feira. Espero que seu final de semana tenha sido perfeito. Tudo na santa paz de Deus. E o último vídeo que nós fizemos, nós falamos ali do início, quando eu comecei a usar drogas. E agora, para encurtar um pouco, eu já vou falar esse talvez vai ser um dos vídeos mais fortes, porque eu vou contar uma das verdades que Deus me revelou. E eu não estou aqui engrandecendo nenhuma instituição, estou aqui para falar de um testemunho verdadeiro, de uma verdadeira convenção a Cristo Jesus, um encontro com Jesus. E no e-mail, quando eu quero ler também um versículo, como a gente sempre faz os vídeos, a gente lê um capítulo ou uns versículos. E hoje eu quero ler uma passagem muito conhecida que está lá em João, o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo 14. Nós vamos ler até o versículo 6. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou esteja vós também. Vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse, Tome, disse Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Então Jesus respondeu, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É isso mesmo, queridos. Quando eu comecei a usar drogas, a droga elas tem seus estágios. Você começa a usar, aí você ainda não está viciado, mas ao decorrer você vai acrescentando, você vai aumentando as dosagens e logo no estágio onde eu estava, que eu já me encontrava, era um estágio de alucinações, certo? Alucinações que eu não queria mais parar, já a ponto de ter uma overdose. E eu vou falar assim o nome da religião que eu seguia, certo? Eu sempre fui católico a minha vida inteira e sei todas as rezas, fiz comunhão, crisma, primeira comunhão e todas. Fui batizado na igreja católica quando criança, né? Uma pessoa frequente com a minha mãe na igreja católica. E conhecendo essa forma que me ensinaram de adorar, eu, nesse momento de alucinações, de uso de drogas, eu, aqui em Juazeiro do Norte, onde eu resido hoje, eu passava a noite usando droga. E quando era na manhã, porque quem usa drogas, a cocaína, você passa a madrugada acordado, bebendo, se prostituindo, fazendo várias coisas que não são muito bonitas para se falar. E eu sempre ia para uma igreja que tem o nome de Coração de Jesus. E eu ficava ali em frente a uma imagem que diz ser de Jesus, tirada ali do túmulo. Ali não, Jesus dentro do túmulo, né? O corpo de Jesus. E eu ficava ali em frente fazendo minhas rezas e chorava por muito tempo, chorava, pedia para que Deus me retirasse
daquele lugar, porque o viciado, na maioria das vezes, ele está usando droga ali, mas ele não quer aquilo para a sua vida. Ele quer se libertar, ele quer voltar à sua vida normal, mas ele não consegue. E um dos meios que eu conheci, que me ensinaram, era Deus fazendo um milagre e me retirando dali, porque aconselhamento, as amizades, elas não ajudam, pelo contrário, as amizades desse mundo às vezes levam você a se drogar mais, a se viciar mais. E eu estava nessas condições. Só que por muitas vezes eu fiz isso e novamente quando chegava a noite eu estava usando drogas e mais droga. Até um ponto de eu ir todos os dias, quando era de manhã, eu antes de ir para o trabalho eu ia para a igreja e chorava, chorava, chorava. Mas acabou que eu deixei de ir, porque eu acreditei que Deus tinha me abandonado, porque eu estava ali todos os dias e não conseguia a cura, não conseguia a libertação daquele meu vício. E eu conheci minha esposa, não éramos casados ainda, e nós tentamos ter um relacionamento normal, mas eu tinha esse problema das drogas. Eu não sabia, não entendia que tinha um trabalhar de Deus já na minha vida, porque eu mesmo com todas essas falhas, todos esses erros, bebia muito, usava drogas, eu tinha posto na minha cabeça que eu só casaria com uma pessoa que fosse cristã evangélica. E eu não entendia como é que pode você me perguntar. Hoje eu sei explicar, mas naquele momento eu não sabia explicar, porque como pode uma pessoa tão errada, tão do mundo, querendo casar com uma pessoa que era para fazer ela se desviar, ou então já estava querendo mudar. Mas era isso, era Deus trabalhando na minha vida, porque Ele já queria que eu mudasse. E eu cheguei ao ponto de que minha esposa ela não aguentou mais, e ela foi embora, voltou para casa da sua mãe. E eu me depravei mais ainda, depravei mais ainda e usei mais droga, tentei tirar a vida. E aí vai acontecer a parte da minha convenção. A família da minha esposa, uma boa parte dela, uma maioria da parte da família dela é cristã evangélica. E eu liguei para uma das irmãs dela aqui na casa em Juazeiro, me lembro como se fosse hoje, e sempre me emociono em lembrar desse momento, um momento muito importante da minha vida. E eu estava lá na sala quando eu fiz essa ligação para essa irmã da, da minha esposa, e ali a minha intenção era que ela convencesse a minha esposa de voltar, porque eu estava arrependido e tudo, mas ela me disse: Marcos, ela não vai voltar, porque ela não confia mais em você. E nessa conversa, em meio a essa conversa, ela me fez um convite e ela disse: Marcos, você não quer aceitar Jesus? Na primeira, ao ouvir aquilo, eu tomei um susto e quis a repreender, porque eu, entendedor de uma religião, cresci numa religião, eu achava que tinha Cristo, Jesus, e quase que falei grosso com ela. Mas ela disse: Marcos, eu não estou falando desse Cristo que lhe ensinaram, que você conheceu. Estou falando de um Cristo que está escrito nas Escrituras, esse que nós acabamos de ler, que diz que é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai senão por Ele. Então, ela falou que precisava confessar o nome de Jesus perante os homens, publicamente, precisava de um batismo não quando criança, mas sim um batismo de arrependimento, porque o significado do batismo é se arrepender dos seus pecados. A criança ela não tem consciência para fazer isso, mas sim um adulto.
É uma coisa lógica aí que nós vemos na Escritura que Jesus foi batizado já na sua já quando era adulto, e a gente vê João Batista batizando não crianças, mas sim adultos. Isso são coisas lógicas que eu não sei de onde foi que a religião criou isso, senão é por isso que há essa diferença dos evangélicos e dos católicos, porque nós seguimos essa palavra, o que está escrito aqui é o que faz sentido para nós. Então, ali ela me fez esse convite e não se estranhe se eu me emocionar, mas eu sempre costumo me emocionar quando falo sobre isso. E eu, conhecendo os evangélicos, eu já tinha ido a alguns cultos, sempre me faziam um convite, mas eu disse que eu não estava preparado e ia ser, só ia aceitar Jesus quando só ia ali para frente num culto quando eu realmente decidisse, quando realmente fosse para mim servir de verdade. E naquele momento ali ela fez aquele convite e eu, minha amiga, eu tenho vários problemas. E eu citei todos os problemas que eu tinha e eu achava que ela ia orar para poder conseguir a resposta, para saber se Deus ia me libertar daquilo. Mas ela disse: Não, Marcos, se você aceitar Jesus, Deus vai te curar. Ela falou com tanta certeza, com tanta verdade, que eu não duvidei. Então ela disse: Marcos, eu vou fazer uma oração e eu vou fazer uma oração e vou pedir que você me repita algumas palavras. Tudo bem. Eu repeti as palavras. Na hora que ela começou a oração, eu caí de joelho na minha casa, na, na sala, e eu senti uma presença de alguém muito poderoso que pôs a mão no meu ombro e falou para mim: Marcos, eu sempre estive aqui do seu lado, eu nunca te abandonei. Eu só não estava no lugar onde você me buscava. Eu só não estava no lugar onde você. Porque eu não devido a minha adoração. Eu. Tudo é para mim. Eu não estou onde são adorados outros deuses. E naquele momento, ali, sentindo, ouvindo aquela voz, eu estava naquela sala só, apenas uma mulher do outro lado da linha telefônica. E quando eu chegou o final do dia, eu fui dormir normalmente. Nesse dia eu não usei mais droga. E quando eu acordei no outro dia, eu estava ali, liberto, curado, não só das drogas, da prostituição, da mentira, da bebida. E eu tive esse encontro com Jesus naquele dia e ele me curou, ele me libertou. É o mesmo Jesus que eu hoje falo para você, que pode fazer isso com você. Às vezes você quer se libertar de um vício, mas basta crer, acreditar nessa palavra, acreditar no que Jesus falou aqui. Não se turbe o vosso coração. Nesse momento aqui, algumas Bíblias está escrito assim: Jesus conforta os seus discípulos. Ele está perto de voltar ali para a casa do Pai e ele vai confortar, ele vai testificar a promessa para mim e para você que não é nesse mundo. Nós somos peregrinos, passageiros nesse mundo e nós precisamos obedecer a Deus para que nós possamos voltar para a casa do Pai. Nós precisamos encontrar esse caminho que é Jesus. Nós precisamos obedecer a essa palavra que é verdadeira, eficaz e que transforma, que liberta, que cura.
queridos, nós chegamos ao fim desse nosso quarto vídeo. Nós vamos fazer o quinto vídeo. E o quinto vídeo ele vai falar algumas coisas, um pouco sobre as experiências que eu tive depois da minha convenção e a minha vida até hoje. Como vocês estão vendo, firme, graças a Deus, forte. Ministro do Evangelho, prego a palavra de Deus, conto para todos o que Ele fez na minha vida, o que Ele continua fazendo, e que esse vídeo possa tocar no seu coração, possa edificar a sua vida. E eu também peço a você que compartilhe esse vídeo, que se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário, nos ajude a contar essa história, a fazer um evangelismo, levar essa palavra a toda criatura. E que Deus abençoe, meus queridos, e até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus.